bonita da Rotoplast! Estamos começando hoje mais um Rotocast. Hoje tá especial. Nós temos então a nossa campanha, né? Por dentro da representação ouro. Esses são os nossos novos episódios do nosso Rotocast. E hoje nós estamos falando então sobre estrutura das representações. E nós temos dois convidados especiais hoje. Nós temos o nosso convidado, o João Silvio. Ele é da Clima Solar, ele é de Tangará da Serra, seja bem-vindo, João. E também temos o Carlos da Acimac, lá do Espírito Santo. Vocês veem que nós trouxemos dois representantes de regiões diferentes, justamente para que a gente possa conversar a respeito das realidades que a gente vive, né? Joãozinho, começar contigo, seja bem-vindo, obrigado por estar presente, né, no nosso podcast. Obrigado, eu também agradeço aí pelo convite. Estamos aqui para trocar as experiências aí, né? Bater um papo e entender um pouco melhor aí, ensinar o que puder e aprender também. Carlinhos, isso aí. Prazer estar aqui junto com vocês. Muito bom. Vamos ver as diferenças aí do mercado, né? Vitória, no Espírito Santo, né? A Mato Grosso, aprender algumas coisas com vocês. Gente, é bacana assim a gente conversar, porque quando a gente começa a conversar, a gente descobre algumas coisas sobre a vida pessoal, né? Hoje a gente tá maduro, a gente tá profissional no que a gente faz, mas a gente começou lá atrás, né, no processo. Eu tava vendo aqui, Joãozinho, você tava me contando antes ali que na infância tu foi picolezeiro, foi engraxate, vendia fruta. Conta um pouquinho para nós aí, para as pessoas conhecerem um pouquinho a raiz desse João aí. Então, eu, assim, tenho uma história grande com a venda, né? Com a venda. Desde criança, né? A gente trabalha com vendas. O meu pai, ele era sapateiro, né? E quando nós conseguimos carregar uma caixa de engraxate, ele já colocava nas nossas costas e fazia a gente tirar o nosso dinheirinho ali, né? Ele não, na época, graças a Deus, ele tinha uma boa estrutura, a gente não precisava ajudar em casa, mas o nosso dinheirinho ali pra gente ter desde os 7 anos, a gente começou ali como engraxate, né? E engraxar é venda, né? Tem toda uma estratégia também para você ter os seus clientes, fidelizar cliente e tudo mais, né? E depois a gente também teve experiência com picolezeiro, verdureiro, vender pão, né? A nossa mãe produzia pão, bolo, a gente saía com aquelas panelas na cabeça vendendo. E depois, né, na juventude, a gente partiu mais para um trabalho CLT, né, em empresas, indústria, no caso. Na época tinha muito madeireira, né, então a gente trabalhava em madeireiras. E eu me afastei das vendas, né, por um período até os meus 20 e poucos anos, quando eu voltei para o comércio, né, que eu fui estudar, né, fazer um curso superior, aí precisava trabalhar, né, porque os pais não tinham condições de bancar, né, então a gente precisava trabalhar de dia e estudar à noite. Aí eu olhei para o comércio como uma oportunidade de trabalhar e estudar, né. Mas eu confesso que eu não tinha vontade de trabalhar com vendas, porque assim, eu não sei se vocês já ouviu falar, mas o cargo de vendedor, né, ele é usado como trampolim por muitas pessoas. Quando você não tem profissão nenhuma, você vai tentar vendas, né. A maioria das pessoas não se adapta, né, se ela não criar uma consciência do que é ser um vendedor. E eu tive muita dificuldade, entendeu? Porque até mesmo meus primeiros, vamos dizer assim, professores, né, gerentes de venda, tinham um estilo muito, vamos dizer assim, truculento de tratar os vendedores, né. Eu peguei uns gerentes bem carrasco. Então, assim, eu tive um certo trauma. Mas depois de alguns treinamentos, eu me conscientizei que a venda poderia ser a profissão da minha vida. E estamos aqui já, uns 40 anos já. Que coisa bem bonita, né. Agora, para quem conhece o Carlos, quem conhece a Acimac, quem vê a Acimac hoje, a Acimac é uma das mais bem estruturadas hoje, ela tem uma estrutura gigante, né, ela tem mas que nem nós estava falando ali, a raiz também vem lá de baixo, né, Carlinhos? Vem lá de baixo. Meu pai era um comerciante em Cariacica, né, Espírito Santo, e eu trabalhei com ele desde 12 anos de idade. E ele tinha uma banquinha de vender verdura, chamava Mercadinho, e fui seguindo. Naquela época saía da escola às 17 horas, 17h10 tinha que estar lá, né, com a gravatinha, com o número da série certinha.
E a gente foi gostando dessa situação. Aí trabalhei fora um período, né, com 18 anos ele virou para mim e falou assim: "Você vai ter que ter seu próprio negócio, né, você vai ter que desenvolver, porque você é o último dos filhos e tudo que você fizer, você vai dividir com os demais". Aí eu saí, trabalhei, adquiri de experiência e aos 30 anos montei a Acimac. Acimac Equipamentos Comerciais, hoje é uma empresa que tem 120 funcionários, nós temos uma estrutura muito boa, temos 3 lojas, trabalhamos bem no e-commerce também, eh, tem uma equipe de venda externa que atende, o estado do Espírito Santo e também fora, um pouco do Rio de Janeiro, um pouco de Minas, um pouco o sul da Bahia todo a gente atende. E a gente tem algumas referências de mercado, né, tem alguns coisas que são interessantes. Representar a empresa, fazer assistência técnica e um bom atendimento ao cliente. E já que nós estamos falando então sobre esse assunto aí, como é que nasceu essa parceria entre a Simac e a Rotoplas? A parceria nasceu através da APAS, há 7 anos atrás. Eh, a minha sócia Ângela, ela estava em São Paulo e nós estávamos procurando uma empresa de climatização para trabalhar, climatização corporativa. E demos sorte de achar a Rotoplas, né, interessante. Aí pegamos o contato do Mirto e fizemos o contato, e eu rapidinho parti para Maravilha. Eu sou eletrotécnico, tá, gosto do que faço, graças a Deus, e fui para Maravilha conhecer a fundo o produto, já conheci em parte, mas, né, fazer treinamento, coisa e tal, e a coisa andou. Agora o difícil foi lançar o produto lá no Espírito Santo, com a umidade relativa alta, e ninguém conhecia, ou pouco, e a gente aceitou o desafio e partiu para cima e graças a Deus estamos bem hoje. João, me fala então também nesse tema, né, como é que você começou, como é que você conheceu o Rotoplast, como é que nasceu essa parceria, né, em relação a, esse trabalho que você faz lá na região toda lá? Então, em 2013, né, eu saí do comércio varejista, né, como ali na minha juventude eu comecei a trabalhar no comércio, como vendedor. Eu trabalhei em 2 grandes empresas do varejo, na área de eletrodomésticos, e na última empresa eu cheguei a ficar como gerente de loja, né, por quase 5 anos. Aí em 2013, a a gente saiu da empresa, e aí eu olhei para o ramo de representação comercial. Eu estava meio estressado, né, e enjoado do comércio, do varejista ali, né. E tinha um colega meu que já estava que trabalhava comigo no varejo e foi para representação. E ele já estava desenvolvendo um bom trabalho, né. Aí através dele ele me apresentou para uma empresa que ele trabalhava, e eu consegui uma vaga de representante comercial, que era uma empresa de distribuição de produtos de materiais de construção, distribuidora, uma grande distribuidora também que tem de Minas Gerais, para me representar no Mato Grosso. E eu trabalhei por 2 anos nesse ramo de distribuidora, só que não deu muito certo. Eu não estava conseguindo auferir a renda, né, não estava dando muito certo. Eu até pensei em sair desse ramo. E aí eu pesquisei um pouco mais sobre representação comercial e entendi que representar indústrias é melhor que distribuidoras. Foi quando eu disparei alguns e-mails para várias indústrias, e uma foi da Rotoplas. E aí entraram em contato comigo, né, no final de 2014, né, entraram em contato comigo, nós fizemos uma entrevista. eh, eu já tinha usado o Rotoplas, eu já tinha um contato com o Rotoplas, porque nessa rede varejista que eu trabalhei por último, usava climatizadores 100% Rotoplas, entendeu. Então eu já Via funcionando, utilizava, né, né? utilizava nas lojas que eu trabalhei. Então foi bem tranquilo, né. Fiz a entrevista, me mostraram como é que era a forma de trabalho, a forma de ganho. Aí me convidaram para ir na indústria, fui na indústria, fiz os treinamentos básicos, né, e começamos a desenvolver o trabalho, né. Quanto tempo tu demorou? Porque todo o início ele tem uma certa dificuldade, né, todo início, todo processo inicial. Para você, como é que quanto tempo você demorou para que você conseguisse dar a volta e dizer: "Tô dentro do projeto"? Olha, foi mais ou menos, uns 3 a 6 meses, né. É que eu fiz uma transição, né, eu não fiz uma mudança radical.
eu trabalhava com outras pastas e fui adaptando. Quando eu comecei realmente, fiz toda uma pesquisa de mercado, entendi como é que eram os processos da Rotoplas e o potencial do produto na minha região, eu peguei e, né, parti para cima do projeto Rotoplastos, né, porque eu enxerguei que tinha um potencial muito grande, como teve, né. Na época, a região que eu assumi, eu dividia com outro representante, só que a região estava um pouco abandonada, só que aí a marca eu senti que era muito forte, né, os comerciantes, né, os empresários que são os nossos maiores clientes, sempre falou muito bem do produto. Sempre a gente chegava, eles atendiam a gente muito bem, só que reclamavam um pouco da prestação de serviço ali, do pós-venda. Então eu entendi que se eu me aplicasse naquilo, eu conseguiria ganhar aquele mercado, né. Então aí a gente assumiu a região e desenvolveu um trabalho em cima do cliente, foco no cliente, entendeu, para dar satisfação para o cliente, para um cliente indicar o outro, e assim a gente construiu um trabalho, entendeu. Então levou uns 6 meses realmente para a gente, eh, falar: "Não, não mexo com outra coisa, agora é só Rotoplas mesmo, porque esse aqui é o", como diz no linguajar do garimpeiro, né, "achei o nosso filão aqui". E aí começamos a desenvolver esse trabalho. Carlos, ali na tua região, você teve uma luta bem grande, né, em relação à umidade, né? Sim, sim. Né? Como é que no início você percebeu que tinha? Como é que você adaptou? Como é que você trabalhou, né, para você chegar a oferecer solução para o cliente? O início foi muito difícil, né, muito difícil. O dia que nós vendemos uma maquininha portátil pequenininha foi a comemoração. E a umidade relativa, ela atrapalha muito, né. As pessoas têm que observar bastante isso, porque Espírito Santo, Rio de Janeiro, litoral, né, todo o litoral tem muito isso. Sendo que lá nós temos a região de montanhas também, onde as máquinas funcionam muito bem. Então você tem que usar a assistência técnica da fábrica, a engenharia da fábrica. Eu usei muito o Ederson, usei muito a assistência técnica né, engenharia, para descobrir como que o produto ia dar certo. E hoje nós temos um jeito de fazer. Tá, vamos entrar um pouquinho no nosso assunto, nosso tema, que é relação à estrutura, né? Vamos falar um pouquinho sobre estrutura. Vocês são duas referências dentro do sistema Rotoplas, dentro da empresa, né? Vocês são duas empresas, assim, representantes são referências. Então a gente vai tentar conversar bem sobre a importância, a questão estrutural, para que a gente possa passar para os nossos colegas, né, a importância que se tem em ter uma boa estrutura. Nós estávamos conversando um pouquinho antes sobre as diferenças, né? O João trabalha numa região onde ele tem distâncias muito longas, então ele tem que ter uma logística preparada para não perder dinheiro, né. E ao contrário do Carlos, que ele já tem uma estrutura formada ali e não Sim. tem tanto esse problema, né. Mas vamos conversar com o Carlos então. Carlos, fala então um pouquinho sobre a questão da estrutura, a importância de se ter uma boa estrutura, né, para poder fazer com que as coisas andem. Sim, bom, o meu estado é pequeno, né, mas apesar de ter um potencial muito grande econômico, mas, fica fácil trabalhar, porque eu tenho uma rede de vendedores muito grande. Além de ter lojas, né, vendedores nas lojas, que a gente vai na loja e faz treinamento em loco, né, mostra, tem material em exposição, e isso é muito importante. Agora os vendedores externos, aí a gente treina ele, tá, treina ele ao ponto de a gente não precisar às vezes ir no local, mas às vezes um técnico, que sou eu mesmo que gosto de fazer, que adoro fazer, ir lá fazer a visita técnica para a coisa andar direitinho. Nós temos uma logística que facilita também a a distribuição disso, que às vezes a gente é revenda também, tá. A gente compra da Rotoplas e faz a revenda também, não só representamos. E isso é trabalhar, é o trabalho do dia a dia, ter a confiança do cliente, você ter também uma assistência técnica localizada em cada cidade, isso é muito importante. Joãozinho, vamos falar um pouquinho então sobre a questão da estrutura também, que são realidades diferentes, né, mas são os mesmos objetivos, né, mas com realidades diferentes. Fala um pouquinho então sobre a questão da estrutura, a questão da própria logística que você tem, que a tua região é muito grande, né. Então, Fê, a questão da a minha região, né, a minha região, eu sempre falo, eu tenho um raio de 900 quilômetros da cidade mais a mais uma mais longe do que a outra, né, são 900 quilômetros de raio. E a minha cidade sede fica mais ou menos no meio.
Então, são 2 lados diferentes. Então, assim, a gente tem que criar toda uma logística para economizar, né, e ter um resultado satisfatório nas viagens, né. Mas, assim, quando eu comecei na Rotoplas, era eu, como eu até brincava: "Ó, eu sou a empresa de um homem só", né. Era eu, o carro, o notebook e o celular, né. A Rotoplas, ela naquela época entendia, né, e acredito que até hoje ainda ela contrata o representante com uma estrutura menor, né. E aí o representante ele precisa entender que aquilo ali é um negócio que ele precisa desenvolver, entendeu? Ou seja, quando ele quando ele começa a ganhar, ele tem que investir para aumentar. Então eu comecei na época com parceiros, e aí o negócio foi crescendo, a gente foi desenvolvendo, vendendo bastante, né. A gente em 10 anos nós chegamos a quintuplicar a venda da região, na mesma região, né. Então eu entendi que precisava melhorar a estrutura para vender mais, né. A gente sempre chegava um patamar, e aí precisava melhorar. No começo eu comecei com parceiros, com técnicos parceiros, mas aí o volume começou a crescer tanto que eu entendi que eu precisava trazer a qualidade, então eu contratei técnicos CLT, depois a venda continuou aumentando, eu não consegui mais atender sozinho, contratei vendedores CLT, entendeu? E hoje nós estamos com a sede própria, né? Nós temos um escritório na faixa de 40 metros quadrados, tem um barracão ao lado na faixa de 110 metros quadrados, estamos com 4 veículos, 2 veículos para venda e 2 veículos para manutenção, uma moto também para fazer entrega. Então a gente montou toda uma logística para poder atender toda essa região, né. A equipe técnica atende ali num raio de 250 quilômetros em volta da sede, e nas cidades extremas a gente trabalha com parceiros, porque não fica muito viável deslocar uma equipe 500 quilômetros. Então a gente tem parceiros nessas cidades mais nas pontas da região, entendeu. Vamos falar sobre, ser humano, né, pessoas. Hoje em dia gerenciar pessoas tá difícil, né, a gente sabe que todo mundo tá enfrentando esse problema do gerenciamento de pessoas. E ainda mais o nosso produto, né, que é necessário pessoas capacitadas, técnicas, pessoas que não é qualquer pessoa. Como é que vocês fazem, né, vou começar com o Carlos. Carlos, como é que você trabalha lá pra justamente para manter esse povo treinado e motivado para fazer o serviço? Isso. Isso é uma parte muito difícil hoje que os empresários enfrentam, é a mão de obra, né. E ela tem que ser especializada, né. E isso falando em Rotoplas, por exemplo, trabalha com inversor de frequência, você não pega qualquer pessoa para atender um climatizador com um inversor de frequência. Então a pessoa tem que ser treinada. Eu, como técnico, eu mesmo faço o treinamento. Eu mesmo faço o filtro dessas pessoas. Já aconteceu de ter que aquele que não se adaptou às normas, quer cobrar demais no cliente, ou de menos e não fazer o serviço, então a gente tem que gerenciar isso aí. Joãozinho, como é que você enfrenta isso? Olha, como é que eu trabalho isso com a equipe? O nosso fim é a venda. Então, eu trabalho o treinamento com foco na venda, né? Desde a minha secretária, um técnico, auxiliar técnico, eu faço o treinamento com foco na venda. Ou seja, a gente consegue desenvolver um trabalho para que eles criem argumentos, né? Transforma as características do produto em benefício, porque o que vende é benefício, né. A característica ela é importante, mas o que vende mesmo para o cliente é o que traz o benefício que traz para ele. Então a gente trabalha com os treinamentos com foco no cliente. Então assim, eu tento implantar uma cultura na minha empresa, eh, do todo funcionário lá ele ganha comissão. Ele tem um salário fixo, mas ele ganha comissão, ele ganha sobre produção. Porque ele tem que entender que ali naquele lugar, naquele negócio, ele tem que vender. Todos vendem, da copeira ao presidente, como diz o outro. Então, assim, a gente desenvolve com foco no cliente. Os nossos a gente já tem uma agenda de treinamento para cada cargo, né, e a gente trabalha toda essa parte. Apesar que o climatizador, ele é uma venda técnica, né, você tem que fazer cálculos para descobrir qual o modelo, qual o climatizador. Então, assim, é uma venda técnica e, ao mesmo tempo, você tem que transformar isso aí em benefício para o cliente. Muitas vezes não. Eu vejo assim que para você ter sucesso na venda de climatizadores, você precisa muitas vezes ensinar o cliente a fazer um projeto. Porque hoje no mercado a concorrência, ela atrapalha muito. Ela vende equipamentos ineficientes, com preço menor. Às vezes a gente tem que combater preço
Sei. Então a gente ensina o cliente como fazer um cálculo. Eu mesmo, quando eu tenho meu cadernão, eu aprendi isso com no primeiro regional da Rotoplastic que me contratou, entendeu? O cadernão mesmo, você chega lá, rascunhar o ambiente do cliente, mostrar onde vai sair o ar, onde vai entrar, entendeu? Quantos metros quadrados, como é que multiplica. Pra ele ver o que tá acontecendo, pra ter o Ele visual. ele tem que entender qual é a vazão que ele precisa. E aí, como é uma venda técnica e também uma venda de valor agregado, o cliente dificilmente compra na primeira visita, ele vai fazer uma pesquisa, se a gente ensina o cliente a comprar um climatizador, ele descobre que muitos concorrentes querem enganar ele de alguma forma. Como ele já tem informação, então ele fala: "Não, o Rotoplas veio aqui, me ensinou como calcular, como descobrir qual climatizador que me atende, e esses outros concorrentes vêm aqui me oferecer produtos menores, com menor capacidade, com menor tecnologia, entendeu? E muitas das vezes até com valores maior". E aí é onde que a gente ganha o cliente, entendeu? É na confiança mesmo. Essa é uma estratégia de venda. Sim, uma estratégia que é nesse foco, entendeu? Desde o técnico, que vai lá fazer uma manutenção, eu tento, né, treinar eles para que eles possam vender mais para o cliente. Às vezes ele vai fazer uma manutenção no climatizador, o cliente reclama que o climatizador não está climatizando como antes, entendeu? Aí ele tem que fazer as perguntas certas. "O senhor aumentou o ambiente?" Eh, Faz uma verificação na máquina, vê se tem algum problema mecânico, um problema de colmeia. E aí onde ele faz o cálculo ali e mostra para o cliente que aquela máquina que não está atendendo mais ele, que ele precisa de um novo equipamento, entendeu? Quando é um técnico que tem um espírito de vendedor, ele acaba até negociando. Quando não, ele passa para o departamento comercial. Como eu falei para você, né, a gente estruturou hoje a empresa, nós já temos um departamentinho comercial, que a gente chama, porque sou eu, um assistente comercial e um vendedor, né, são nós 3 que estamos ali diretamente no comercial, né. Nós temos o departamento técnico, que são 2 técnicos e 2 ajudantes. E tem o pessoal administrativo, que é uma secretária e minha esposa, que é no financeiro. Então, assim, a gente tenta dividir as tarefas, mas todo mundo faz tudo também. Mas com foco no cliente, com foco na venda. Carlos, eu vi que você estava concordando com o que ele estava falando, né, você tem como corroborar com alguma coisa do que pelo jeito, a mesma realidade vivem, né? É a mesma realidade, porém tem, como ele trabalha na região muito grande, né, Mato Grosso, e a estrutura dele é diferente da minha, eu coloco em diversas situações. O vendedor, como eu vendo máquinas e equipamentos comerciais, o vendedor chega lá que ele é dono de uma padaria ou dono do supermercado. Aí o vendedor oferece esse produto. "O senhor aceita fazer uma visita? Nós fazemos dimensionamento gratuitamente". Aí a gente entra com um técnico nosso, que é um dimensionador, que na maioria das vezes sou eu, tá, que eu gosto de fazer. Chega uma indústria, por exemplo, nós trabalhamos agora com algumas indústrias grandes lá, que precisa fazer projetos. E nós temos um projetício na empresa. Então a gente faz um projeto, faz uma apresentação com o nome Rotoplástico, o nome da Simac, 36 anos, tá. E você tem que encantar o cliente. Agora tem que encantar e dar conta do recado, né, não é só encantar. Então a gente tem toda essa estrutura. Aí vai para o departamento comercial, que é a Ângela, a minha sócia, que ela adora fazer isso aí, vai junto com o vendedor até o cliente, tá. Então a gente tem todo um processo de garimpar o cliente, ir até ele, e às vezes, o vendedor vende na loja mesmo, que é um climatizador portátil, a base ele já tem, tá, de fazer o dimensionamento. Mas é bem parecido. Carlos, chegar ao ouro, vocês chegaram, né, ao ouro, mas não é por acaso, vocês tiveram toda uma história, né, todo um processo, né. O que ser ouro, ele ajuda, ele beneficia, né, a representação? Na prática, sim, né, na prática mesmo. Qual é a importância em ser ouro? A importância de ser ouro é o seguinte, é você saber que você está sendo valorizado pela Rotoplas, ela te deu essa força e você vai com mais gás. Essa é a verdade. Ah, ouro, é fácil ser ouro? Não, mas é possível. É possível. É possível você bater 1 milhão de vendas num ano, no outro você bater 2, no outro bater 4. É possível, é só acreditar. Agora você tem que, para fazer isso,
você tem que tirá-la da cadeira e ir para o mercado, junto com o vendedor, viajar, explicar o que que é o produto, lançar o produto, porque um cliente bem atendido, ele ele vai te indicar o outro. E você, para ser hoje, você tem uma meta de valores, né. E é boca a boca, né? É boca a boca. É a melhor propaganda que existe, tá. Nós temos um departamento de marketing na nossa empresa, funciona muito bem, trabalha muito com YouTube, com as redes sociais todas, mas um cliente bem satisfeito, ele Esse traz resultado esse é a propaganda direto. realmente, diretamente. João, importância para vocês lá ser ouro lá para a região lá. Olha, eu assim, quando a Rotoplas implantou esse programa, né, da representação, classificar as representações, né, como ouro, prata e bronze, eu estava numa fase de muito investimento, né, estava reinvestindo tudo que a gente estava ganhando, a gente estava reinvestindo e ainda até buscando recursos, né, fora para poder investir mais no negócio. Só que eu via eu não olhava com tanto carinho como eu olho hoje, entendeu, para o programa ouro. Depois que eu comecei a olhar para isso, eu consegui várias vantagens. Por quê? Dentro dos critérios ali da classificação, tem muitos itens que quando você chega naqueles índices, a venda fica mais fácil, o atendimento ao cliente fica mais fácil, porque fica mais ou menos automático, entendeu? Quando você tem ali um pós-venda bem feito, né, como vocês já citaram aqui, a melhor propaganda é o boca a boca, né. Então, assim, quando você chega na classificação ouro, ah, vamos dizer assim que o seu negócio ele está bem alinhado com os objetivos da indústria, que é a venda do atendimento ao cliente. Então, assim, pra você ter ideia, nós estamos como ouro nas últimas 2 edição. Antes a gente sempre era prata. Aí, um dia eu falei assim: "Não, eu vou chegar a essa classificação ouro, vou entender um pouco melhor por que que eu não estou chegando". Quando eu fui verificar, era itens básicos. Coisas mínimas que eu preciso então eu já era situações simples que eu precisava adequar para chegar ao ouro, porque o faturamento a gente já tinha, entendeu? Atendimento a gente já tinha, era só alguns índices mesmo, às vezes administrativo que tinha ali, que a gente só precisava prestar um pouquinho mais de atenção, porque assim, eu sou muito direcionado, eu sou muito focado no resultado final, entendeu? Então assim, se eu entendo que aquela coisa não me traz um resultado, eu acabo aquela coisa, tem que ter, né, foco no foco, naquilo que dá mais. Então, só que às vezes era detalhe, então a gente rapidamente chegou no ouro e essa classificação nos traz, né, hoje com as redes sociais e tudo mais, a Autoplast hoje os clientes já entendem que, né, a Autoplast já virou um sinônimo de climatizador, né, as pessoas já ligam para mim e não falam: "Ah, você vende climatizador?" Não, falam: "Você vende Rotoplas". Então já é igual o Omo hoje, né, Bombril. igual o Bombril. Então a Autoplast tá virando um sinônimo. Então é quando você destaca que você é uma representação ouro, né, você é uma representação com excelência dentro da indústria, o cliente te dá preferência, né, e sabe que vai ter toda uma estrutura de pós-venda, porque hoje, né, qualquer equipamento que você compra que não tem um pós-venda, que não tem uma assistência, você pode ter prejuízo. Então, o comerciante, ele também é focado no resultado. Então, ele vai comprar aquilo que traz resultado para ele. Então, ele entende a questão da estrutura ouro como um benefício para ele. Ou seja, ele vai ter uma representação que tem toda uma estrutura que vai atender ele de uma forma mais adequada. Vamos falar então um pouquinho sobre futuro, né. O que que vocês pensam para o amanhã, né, Carlos? O que que tu pensa para o amanhã? Quais são os teus projetos pessoais, profissionais, né, o que que se espera do amanhã? Veja bem, eu diria que no Brasil tem muito ouro, né, muito ouro. A região, os países têm muito ouro debaixo do sol. E tem mais ouro para ser conquistado aí, tá. Tem que se organizar mais ainda, né, ter mais disciplina. Um colega aqui falou: "Tem que ter muita disciplina para ser ouro, né, de qualquer maneira", né. E a gente é de um estado pequeno, né, mas tem um PIB muito alto e a gente acredita em tudo, tá. E estão sempre ativos, usa muito a internet, usa muito as redes sociais, já falei, mas isso é muito importante. Você tem que estar atento a tudo. E a marca você já tem uma baita de uma marca, né, e como ele disse aí, é o homo da climatização evaporativa. Isso é verdade.
Joãozinho, fala então sobre o amanhã, Joãozinho. Olha, nosso amigo foi bem romântico aqui, né, mas eu sou, assim, eu gosto de ser realista, né, mas eu tenho a confiança. Hoje, assim, se a gente olhar bem, né, para a economia, né, para a questão política do país, a geopolítica mundial, né, eu que estou numa região bem agrícola, né, a questão climática, a gente tem que ser sincero, a coisa não tá fácil. Esse ano em especial tá um ano bem desafiador para nós lá, né, a questão das vendas e tudo mais. Então, assim, a gente olha para o futuro olhando para o passado, ou seja, no passado a gente também teve dificuldades e chegamos lá, e desenvolvemos o trabalho e a coisa aconteceu. Então a gente olha para tudo isso que está acontecendo, né, a gente só avalia melhor a questão dos investimentos, mas com foco, sabendo que o trabalho consegue vencer tudo isso aí, entendeu? Agora quem, se olhar só para as dificuldades e travar, a coisa não Não acontece. vai a lugar nenhum, né? Então a gente precisa fazer o arroz com feijão, né, que é as coisas básicas que a gente já aprendeu durante esses 10 anos, e olhar para as oportunidades, criar algo novo, né. Eu sempre uso eu sempre olho muito para o meu concorrente, se ele estiver me copiando, tá tudo certo, então quer dizer que eu estou à frente dele. Agora se eu olhar para o meu concorrente e eu querer copiar alguma coisa dele, eu posso até copiar, mas eu fico preocupado, porque ele está na minha frente, se ele está inventando mais do que eu, então eu já fico, né, preocupado, porque eu não estou criando algo novo, trazendo uma novidade para atrair novos negócios, atrair clientes, e assim a gente dá continuidade. Então assim, a realidade para o futuro, se a gente olhar para todo, né, a macroeconomia, a gente fica preocupado. A gente sabe que se a gente desenvolver o trabalho, fazer o diferencial, né, ser realmente o diferencial no mercado, a gente consegue os objetivos que a gente tem traçado aí. Para nós encerrar a nossa conversa, então tá uma conversa gostosa, mas temos que dar um fim nela, né? Encerrar a conversa, né? Eu queria que vocês deixassem então uma mensagem, né, para os nossos colegas, né? Em especial, o nosso tema hoje foi realmente essa questão estrutural, né? Em especial nesse tema da estrutura, queria que vocês deixassem uma mensagem para eles, começar com o Carlos, né? Justamente para que eles foquem, para que eles invistam, para que eles tenham esse entendimento da necessidade de ter uma estrutura física para apoiá-los, né? Para que eles possam atingir os Sim. seus projetos pessoais. Sim, a estrutura física é muito importante, né? Você tem que mostrar para o cliente que você é capaz de fazer. Agora, uma dica que eu vou dar para os colegas é o seguinte: quando o soldado vai para a guerra, ele tem que levar a arma e saber manusear, tá certo? E com munição. Então, para ir para o mercado, você tem que ir bem fisicamente, você tem que levar uma ferramenta boa, um celular, um tablet, um notebook e, principalmente, entender do produto. Isso é fundamental. João, deixa uma mensagem lá então. Olha, o que eu posso falar para meus colegas é o seguinte, assim, né, hoje a Autoplast está com quase mais 200 representantes, né, ali na região do Mato Grosso a gente está com 6 representantes ali. Eu tenho olhado o seguinte, que eu vejo o que eu vejo que alguns colegas nossos têm dificuldade, né, é que às vezes eles não têm o conhecimento ou a noção do que é ser um representante comercial. Porque ser um representante comercial, ele não é um simples vendedor, né, principalmente no nosso ramo, né, conforme o tamanho da região, o representante ele precisa ser, né, comparando com o futebol aí, ele precisa às vezes cobrar um escanteio, correr para cabecear, sair para o abraço e voltar para defender. Então assim, o representante ele não ele tem que ser um gestor, ele tem que fazer uma gestão do negócio dele. Tem muitos, representantes hoje na Autoplástica, eu vejo que às vezes ele quer ser tratado como um vendedor, mas ele não é um vendedor, ele é um empresário, ele tem um negócio, entendeu? Né, aí dependendo da vamos dizer assim, do faturamento dele, ele tem que fazer os investimentos corretos, né. Se ele tem se a região dele comporta uma estrutura maior, uma estrutura menor, né, mas é fato que, eh, se ele se estruturar, vende mais. É uma bola de neve positiva, né. Ou seja, quanto mais você aumenta a sua estrutura, mais você vende, mais você fatura, mais resultado você tem. Às vezes, a gente, como representante, né, a gente tem aquele ditado que diz assim:
que você não deve colocar os seus ovos numa cesta só, né, porque nós representamos uma indústria, né. Só que se acontecer alguma coisa com esse mercado dessa indústria, a gente vai ter que ir atrás de outra representação. Então a gente tenta buscar uma pasta, segunda, terceira, né. Mas eu olhando para o negócio Rotoplas, eu praticamente não consigo, absorver outra pasta de representação em outros ramos, porque dentro do próprio negócio Rotoplas eu consegui criar todo um mercado para o meu negócio. A gente não só vende climatizadores novos da Rotoplas, a gente também vende serviço de instalação, vende serviço de manutenção, vende, eh, peças, entendeu? A gente é um micro distribuidor de peças, entendeu? Multimarca, não só para o produto Rotoplas, mas também para outras marcas, entendeu? Então a gente consegue oferir todo um mercado ali, entendeu? E construir um negócio realmente lucrativo, entendeu? Porque se você ficar porque eu vejo que muitos representantes, às vezes, ele só olha para a comissão da venda, ele não olha para o ganho que ele pode ter no serviço, né. Às vezes ele, por inexperiência ou por falta de habilidade, ele não conse ele vende um equipamento e cobra só a comissão, e dá a instalação. Não, a instalação é mais um produto, né, e que o seu negócio ele não consegue dar, ele tem que ser cobrado. Só que se para você vender, você tem que ter uma estratégia, né, como eu falei para você, você vende aquilo que o cliente entende que é um benefício para ele, então você tem que criar toda uma estratégia realmente, estruturar o seu negócio de uma forma que você consiga vender ele para o cliente e o cliente paga com satisfação, entendeu? Então assim, eu vejo que tem muitos representantes que têm dificuldade, que ele não olha para o negócio Rotoplas como realmente uma empresa, entendeu? Ele fica dependendo muito, da própria estrutura da Rotoplas para ele poder desenvolver um trabalho. Não, ele tem que criar a sua própria estrutura, andar com suas próprias pernas, porque eu vejo que a indústria ela já faz o papel dela até mais do que o mercado no geral. Ou seja, ela desenvolve um produto de alta qualidade, ela consegue montar e mandar materiais que a gente consegue desenvolver na região, entendeu? A questão da assistência técnica é muito séria, entendeu? Um produto robusto, né? Um produto que tem assim, uma aceitação e assim, até eu vejo que no mercado, assim, o produto Rotoplas, quando o cliente quer revender, ele consegue uma margem maior. É igual uma marca de carro qualquer aí que você compra, né? Quando você vai revender, você consegue vender com um valor maior do que outras marcas. Então, assim, o produto Rotoplas, pelo menos na minha região, ele é visto como um produto premium, entendeu? É isso aí, é isso aí. Gente, uma alegria poder ter recebido vocês no nosso Rotocast. E a gente segue o barco, né? Vamos tocando aí. Alegria, Deus abençoe vocês. Sucesso na vida pessoal, profissional. Vai dar tudo certo aí. Gente, um abraço. Certo. Até o próximo Rotocast. Tchau, tchau, gurizada. Tchau, tchau. Tchau, até mais.